nossa reunião da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais. Agradecer a presença do nosso deputado Calegari, do nosso deputado Coronel Wellington. Hoje é a primeira reunião dessa nova composição, que tem eu como presidente, a vice-presidente deputada Janete Sá, os membros efetivos Irine Lopes, Calegari e Lucas Polese. Como suplentes, Dr. Bruno Rezende, Thiago Hoffmann, Camila Valadão, Sérgio Meneghelli e Coronel Wellington. São a composição dessa nova comissão, em que a gente pretende aqui fazer um trabalho propositivo, que a gente consiga ter avanços substanciais na área ambiental no Estado do Espírito Santo, que nós sabemos que ainda tem um caminho muito longo a percorrer. Então, havendo quórum, declaro abertos os trabalhos, baseado no artigo 75 do Regimento Interno, essa segunda reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e Animais. Vou dispensar de ofício a leitura da ata da reunião anterior, bem como a leitura do expediente nos termos do artigo 97, parágrafo 4º do Regimento Interno. Nós vamos direto... hoje a gente não tem uma ordem do dia de projetos de lei, porque ainda não chegaram os projetos à Comissão de Meio Ambiente. A ideia do dia de hoje, nós fizemos diversos convites, e aí eu vou registrar já algumas presenças. Anderson Ferrari, que é da SEAMA, está aqui conosco, representando o governo do Estado. Erailton Moreski, da Juntos SOS Ambiental. Tatiana Rodrigues, da Vale, de Relação Governamental da Vale, está aqui conosco. Eugênio Fonseca, também, da Vale. Mirela Souto, da FINDES, que nós convidamos, e ela é da comissão, né, especial que trata do meio ambiente lá dentro da FINDES. Marcos Vinícius Piol, também da FINDES, conosco. E Dante, do Grupo CIMEC. Está aqui conosco, Dante? Ok, Dante. Do Grupo CIMEC, é Cariacica, né? É o grupo de Cariacica. Vou esperar os outros registros. O professor Renato Simmer está aqui conosco, da UFES, também representando aqui a universidade, fazendo, né, esse acompanhamento. A reunião de hoje, eu vou passar direto a nossa fase das comunicações, abrir tanto para os deputados logo após a proposta que eu vou iniciar, e depois, se alguém quiser fazer alguma consideração também em relação aos trabalhos, a gente vai abrir. A ideia, e aí, deputados, eu queria compartilhar com vocês também, a ideia nossa é que a gente faça sempre uma reunião tratando água, poluição das águas, aí a seguinte, tratando poluição do ar, ok? Poluição atmosférica, e um terceiro momento específico em relação a desmatamento no Estado do Espírito Santo. E aí nós temos diversos temas transversais, que aí a gente vai colher dos deputados, o deputado quer tratar de um assunto específico, aí a gente programa também. Aí a gente tem a área de energia renovável, temos na questão das mudanças climáticas, que tem a ver com o que a gente vai tratar, mas pode ser especificamente, enfim, tem uma série de outros assuntos que eu creio que a gente pode fazer um rodízio aí no período. Além disso, nós temos, na CPI do Pau Preto de 2015, nós tivemos uma deliberação desde aquela CPI de fazer o acompanhamento dos TCAs. Isso é um dos itens da CPI de 2015. Isso vem sendo feito, foi feito pelo presidente anterior, doutor Rafael Favato, que era o presidente da Comissão de Meio Ambiente. Então, assim, dois meses, a gente recebe aqui as empresas que assinaram, né, os TCAs, para que a gente ouça os andamentos dos termos de compromisso ambiental que foram feitos. Inclusive, o termo, acho que é válido até setembro desse ano, né? É claro que, pelo que eu li lá, tem cláusulas prorrogáveis, mas o termo, ele, teoricamente, se encerraria agora em setembro desse ano, para que a gente pudesse fazer uma avaliação total de tudo que já foi feito, quais os avanços em relação ao Pau Preto. Então, a gente vai continuar dentro de poluição atmosférica. A ideia nossa é que a gente acompanhe os TCAs, tanto assinado pela Vale, assinado pela Arcelor
e também tem condicionantes relativos ao IEMA, que aí nós também fizemos o convite aqui. Hoje eu não sei se tem alguém, mas a SEAMA está aqui, né, pode levar. Nós também vamos, porque tem uma peça lá de itens do IEMA, que o IEMA precisa também avançar. Então, nós temos esses 3 que assinaram com alguma deliberação. Aí tem Ministério Público, tem governo, enfim, tem até, acho que prefeitura também envolvida, mas esses 3 têm uma série de ações que a gente precisa acompanhar como membros da comissão, uma deliberação da CPI do PROPRED de 2015. Então, é isso que nós vamos fazer também. Eu queria incluir, e aí pedir, a gente vai aprovar esse calendário depois ao fim, incluir também o TCA da Vale em relação ao Orla Emersa, que é o TCA de Camburi, vamos chamar de TCA da Praia de Camburi, que é outro TCA que está em andamento, que tem a ver com alguns despejos que foram feitos de material, não sei exatamente qual era o material, na Orla de Camburi, e que foi feito um TCA também, tanto de compensação ambiental, como uma série de ações que também está sendo executado. Chegou agora, tem mais uma fase, mas tem despoluição do córrego, aí envolve mais gente, envolve prefeitura, envolve CESAM. Então, tem uma série de atores que a gente também, no momento certo. Então, a ideia é que esse calendário contemple esses 2 TCA. Se tiver mais algum assunto que a gente gostaria específico de tratar, eu vou encaminhar o gabinete dos deputados, a gente aprova já na próxima reunião. Esses são os iniciais. E aí, a minha proposta é que a gente comece com a poluição da água. Na próxima semana já. Hoje, inclusive, a gente abriu o Bom Dia e viu, mais uma vez, a situação complexa que está chegando para a casa dos moradores, diretamente na casa dos moradores, a água cheia teoricamente é barro, né? Mas a gente não sabe se é só barro, enfim, gerando uma insegurança grande. Então, a gente já convidaria a CESAM para a próxima reunião, CESAM e mais quem, né, de direito chamar, para a gente ouvir o que está acontecendo. Já ouvi algumas explicações em relação a desmatamento no interior, dificuldade de fazer a retirada, porque aí vai tudo para os córregos, aí estão com dificuldade, não tem o armazenamento, o tempo suficiente para fazer o tratamento adequado para decantar. Enfim, tem uma série de explicações, mas o mais importante, a água está chegando imprópria para consumo na casa das pessoas, então acho que é o tema mais urgente nosso, e, se assim os deputados concordarem, a gente já os convida para a próxima reunião para ouvi-los aqui e ver o que está sendo feito e o que pode ser feito, né, para a gente avançar. Enfim, deixa eu verificar se tem mais alguma coisa. Ah, tem. Queria também... Nós temos uma comissão composta, Comissão Parlamentar Interestadual de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, é a CIP Rio Doce. Isso são 5 deputados do Espírito Santo e 5 deputados do Estado de Minas Gerais. E eu gostaria de encaminhar ao deputado Marcelo, nosso presidente, que a composição da Comissão de Meio Ambiente seja a composição titular com os suplentes encaminhados para essa comissão interestadual, a CIP Rio Doce, para que a gente possa voltar a ativar. É uma comissão que ficou parada aí no período da pandemia, e eu gostaria, sim, se fosse possível, a gente voltar a ativá-la para que a gente tenha uma discussão. A gente está vendo aí uma série de ações, de dificuldade, discussão com renova, acaba renova, continua renova, vem dinheiro para fazer isso, para aquilo, ou suspende, enfim, tem uma confusão e que as pessoas estão pouco informadas sobre o assunto. E essa comissão ficou parada 2 anos, até pela pandemia, acredito, mas 2020, a nossa informação é que a última composição foi de 2020, se a gente puder reativá-la, se os deputados também concordarem, encaminhar ao deputado Marcelo, acho que é um tema relevante. Vou só fazer mais alguns registros. Paulo César da Findes, também da comissão especial que é criada pela Findes, em relação ao meio ambiente. Viviana Borges da UFES, também está aqui conosco. Renato Simas, já falei. Eu tinha falado Simer, né? Eu confundi, tem um vereador lá em Domingos Martins, que é Simer, eu confundi. Marcos Bravo também, nosso comentarista da CBN, aí, em relação ao meio ambiente, também conosco aqui.
na reunião. Deixa eu verificar se tem mais alguma coisa. Outra coisa importante que nós queremos, e aí a ideia é fazer fora que eu digo, aprovando uma audiência pública para discutir o projeto de lei de qualidade do ar. Outra deliberação importante da CPI foi que o Espírito Santo tem uma legislação muito frágil em relação à qualidade do ar. Isso foi em 2015. O governo do Estado já enviou para casa um projeto em 2019, ficou 2 anos aqui tramitando, e na reta final do ano passado foi retirado pelo governo do Estado. Ele recebeu muitas emendas, acabou que foi retirado do governo do Estado, e a discussão, de certa forma, que tinha sido acumulada, foi interrompida, acho que também pelo processo eleitoral, e o ideal é que a gente retome essa discussão para que a gente tenha a primeira lei de qualidade do ar, a gente tem decreto, a gente segue CONAMA, segue decreto do Estado, já tem um avanço de discussão, mas seria a primeira lei do Estado do Espírito Santo em relação à qualidade do ar. Tem outros 2 estados que já têm lei sobre qualidade do ar. O Espírito Santo possivelmente pode ser o 3º estado do país que a gente possa construir a várias mãos, dialogando, para que a gente tenha um avanço nessa questão em relação à qualidade do ar no Estado do Espírito Santo. E a gente vai conhecer todas as discussões em torno disso. Na comissão, especificamente, quando a gente tratar a qualidade do ar, que a gente vai ter mensalmente esse tema, mas também ter uma discussão apartada, através de audiências públicas, que a gente possa construir aí especificamente para ver se a gente consegue avançar nesse primeiro semestre uma proposta para que seja votado em plenário. Okay? Dialogada, a várias mãos, ouvindo todos os atores envolvidos. Então, acredito que eram essas as colocações. Eu gostaria, primeiro, só de deliberar se a gente pode seguir nesse caminho para a nossa comissão. Vou ouvir primeiro o deputado Calegari. Coloque à disposição aí o microfone. Oi. Bom, estão todos me ouvindo, né? Bom, a respeito de tudo que foi colocado pelo presidente, eu acredito que, em primeiro lugar, um bom dia a todos, né? Bom dia a todos que estão nos visitando, as empresas, as entidades, ambientalistas, professores, imprensa. É um prazer estar aqui. É sempre bom ver a população participando das comissões, que é onde se desenrola, de fato, o trabalho mais especializado da casa, né? O plenário é onde tem a discussão política, né, um embate feroz, mas são nas comissões que o trabalho especializado, técnico, ganha mais relevo. E as discussões podem ser feitas de forma um pouco mais aprofundada. A respeito de tudo que o presidente colocou, eu concordo com o que ele está colocando em termos de pauta, inclusive os convites que você disse, tá, Fabrício? Vossa Excelência colocou aqui para trazer na próxima sessão. Acho muito interessante. Concordo que a nossa prioridade é a água. Nós estamos com uma situação de água calamitosa, né? Uma situação que precisa ser vista de forma urgente no Espírito Santo. As reclamações que chegam até nós são angustiantes e nos preocupam. Nós também somos consumidores dessa água, nossas famílias, e isso precisa ser verificado. Sem fazer aqui nenhum juízo de valor sobre o que está acontecendo exatamente ou não, mas nós precisamos verificar. Então, essa é a prioridade. O que não quer dizer que os outros temas não tenham um relevo enorme, como, por exemplo, a questão atmosférica, que nós temos que discutir. Você falou aqui do projeto de lei, né, da qualidade do ar. Claro que a gente tem que discutir, inclusive para ver, eu não li ainda o teor do projeto, então, para ter aquele cuidado, né, para não equiparar os pequenos aos grandes, que é sempre muito importante, né, esses projetos ambientais, porque a gente sabe a diferença das grandes corporações dos pequenos, né, os pequenos produtores rurais, os pequenos empresários. Então, espero que o projeto contemple isso, mas, contemplando, vai ter o meu apoio também. Os TCAs têm que ser discutidos, enfim, tudo que está colocado aqui nessa ordem que o presidente colocou, eu concordo plenamente. Questão do desmatamento também. Então, vou ser bem breve aqui, encerrando. Só quero dizer o seguinte, que foi para mim um imenso prazer ser escalonado
para estar aqui na Comissão de Meio Ambiente e Defesa Animal. É uma comissão que lida com questões extremamente importantes para o cidadão, porque quando você fala de meio ambiente, você fala de qualidade de vida, né? Você fala de um ambiente saudável, sadio. Claro que queremos tratar disso independente do viés ideológico, que eu acho que atrapalha todas as discussões. A ideologia ela tende a corroer os melhores temas. Não é isso que nós queremos uma discussão baseada em fatos, baseada em ciência, não é? Baseado na qualidade para o cidadão capixaba. Então é isso que nós queremos. E também uma discussão que seja aberta ao público, aberta ao povo, que ele possa ser ouvido. E só para encerrar, que eu espero poder contribuir aqui nessa comissão, junto com os meus colegas, o Fabrício, Coronel Huerto, Janete de Sá, Lucas Polés e outros, para que possamos também desburocratizar e facilitar a vida das pessoas, dos pequenos empreendedores que necessitam, muitas vezes, de ter uma liberação ambiental para poder trabalhar, e muitas vezes tem essa dificuldade. É aquela coisa que eu digo, não é 2 pesos, 2 medidas, mas você não pode tratar os desiguais de maneira igual. Não dá para fazer isso. Então, queremos trabalhar também para esclarecer esse debate e tornar menos difícil a vida do produtor rural, a vida do empreendedor, né, sem relaxar a defesa do meio ambiente. Então, aqui eu encerro as minhas palavras e concordo com o rumo adotado. Obrigado, deputado. Vamos passar ao Coronel Wellington. Bom dia, presidente Gandini. Bom dia, nosso querido Calegaro. Bom dia a cada um dos senhores e senhoras que estão aqui presentes nessa oportunidade. Nós agradecemos inicialmente a Deus pela oportunidade de estar aqui compondo essa comissão, na qual eu não sou titular, sou um membro que foi convocado pelo presidente, em razão de nós sermos suplentes. Nós somos oriundos da Polícia Militar do Espírito Santo, cidadão comum que ainda acredita na política, política construída a várias mãos, e principalmente quando nós temos aqui presente nessa reunião representante de diversos poderes públicos e instituições renomadas que caminham no mesmo sentido. Parabéns para cada um de vocês e para cada instituições que vocês representam. Tá? Levam um tríplice e fraternal abraço da Comissão de Meio Ambiente e dos cuidados dos animais. Eu concordo com o encaminhamento do presidente Gandini, dizer que é muito importante nós debatermos meio ambiente através da palavra-chave sustentabilidade, que não seja assim oneroso para nenhuma das partes, tanto os empresários quanto os empreendedores, os produtores rurais. É preciso, Calegaro, eu concordo plenamente com você, que seja dada agilidade, velocidade aos processos de licenciamento ambiental, que são muitas vezes demorados, e inviabilizam o negócio, os negócios hoje que são geradores de emprego e renda para o nosso Estado, e também como o nosso Estado, assim como a nossa nação, é um Estado agrícola, eminentemente agrícola, e nós representamos a grande parte da população do interior, na qual essas atividades são processadas, são realizadas lá. É muito importante essa desburocratização, mas com a responsabilidade que você falou aqui dos órgãos ambientais, né? Falar que esse assunto, né, de poluição da água, ela não é um assunto que se resume só aqui à capital. No interior, nós estamos convivendo diariamente com esse problema. Nós não estamos aqui querendo crucificar nenhuma instituição, mas nós sabemos que a água, ela não se cobra a água, se cobra o tratamento que nós damos à água para ser ofertado à população. E não entendemos perfeitamente uma série de dificuldades que as instituições têm, como a instituição CESAM, que sempre está prestativa a prestar as informações necessárias. No entanto, a população paga o imposto, e o imposto ela quer que o serviço seja realizado. A contrapartida do Estado, né, e das concessionárias é que entregue esse serviço
serviço de qualidade. Então, o cidadão paga o imposto, ele quer que esse imposto seja revertido em forma de prestação de serviço, investimento e qualidade de vida. Dentro das concessionárias, que é a CESAM, ela tem a obrigação, ela não está fazendo um favor. Não é? Então, ela teve tempo suficiente para estar fazendo esse planejamento a longo prazo de como que estão as bacias hidrográficas, a captação d'água e a população que tem no Estado. Então, assim, a gente tem que começar a falar a verdade, não de uma forma arrogante, truculenta, nem arbitrária, não. Mas cada setor, cada ente, né, ele está realmente investido da responsabilidade que é dada para ele, pelo Estado. Porque quando o Estado faz a cessão de um transporte, faz a cessão da água, do esgotamento sanitário, através de cada município, ele está repassando a responsabilidade que é dele para a instituição. E não é justificado de maneira nenhuma instituição alegar desconhecimento e nem assim, que seja intemporal, digamos assim, para que ele tenha tomado as providências necessárias para que forneça água de qualidade e, através da água de qualidade, evitar que a população tenha uma série de complicações na saúde pública, que gera gasto para o próprio Estado que fez a concessão para aquela empresa. Então, a gente não pode, a gente tem que tratar com isso aí com mais responsabilidade, menos amadorismo, né? E mais responsabilidade com que a função que a população nos deu com relação à água, né? E deixar registrado que não é só aqui na capital, presidente. Eu tenho vídeos de uma comunidade, por exemplo, chamada Distrito de Santíssima Trindade, na região do Caparó, Capixaba, na qual a população lá passa diariamente por situações degradantes com relação à água. Tem filmagem, tem fotos. Então, assim, por mais que nós tenhamos, né, a flexibilidade de estar entendendo as dificuldades, mas que também essas empresas precisam acordar. E a população capixaba precisa ter a certeza de que a Comissão de Meio Ambiente é uma comissão que está aqui para dar os encaminhamentos necessários, mas também cobrar com energia as instituições. Essa parceria salutar, mas que nós temos que fazer esse papel em nome de uma sociedade, de uma comunidade que votou na gente, e através de cada cidadão que votou na gente, a gente tem que dar essa parcela de contribuição e contrapartida. Tá? Foi falado aqui da comissão da bacia do Rio Itapemirim, não é? Rio Doce. Rio Doce, desculpa. Eu pergunto, porque a gente está chegando aqui, vocês até desculpem a minha ignorância perante o assunto, mas é muito importante uma comissão da bacia Itapemirim também. Né? Nós somos oriundos do município de Una, onde que eu resido, e, por coincidência, lá no município de Una, tem duas vertentes. A vertente do Rio Claro, que é o Rio Zé Pedro, que faz parte da bacia do Rio Itapemirim, até para surpresa de muitas pessoas, e nós temos na região do Caparó também, né, o início da bacia do Rio, da bacia do Itapemirim. Então, ou seja, da bacia do Rio Doce e da bacia do Rio Itapemirim. E eu não entendo assim, que seja inviável nós criarmos também uma comissão, ou a própria Comissão de Meio Ambiente, também fazer esse esforço na região do Itapemirim, uma vez que está sendo feito investimento pelo Estado, no esgotamento sanitário que está sendo feito lá, com ligação intradomiciliar, né, que sempre foi feita a ligação, mas nós falamos, como o presidente falou, de temas transversais, nós falamos muito em turismo. Ora, turismo no Espírito Santo, de norte a sul, de leste a oeste, principalmente na região do Caparaó, franco desenvolvimento, uma atividade bacana, que gera emprego, gera renda, mas que nós não temos água tratada lá. Então, nossa água em que o turista faz o turismo é justamente uma água que não tem um tratamento. O esgotamento sanitário é jogado in natura nos córregos, nos rios. Então, é preciso que o Estado, logicamente, nós temos muitos problemas, ainda que nós resolvêssemos hoje todos os problemas do Estado do Espírito Santo, amanhã teria mais 1 milhão de problemas. Mas que nós temos que pautar e buscar resolver cada um ao seu tempo, obviamente, mas com essa responsabilidade e esse pensamento, tá, presidente? Assim, uma solicitação da gente, de uma forma muito tímida, mas de que inclua em todas as discussões da comissão
todo o estado do Espírito Santo, de norte a sul, de leste a oeste. Porque a população capixaba, o cidadão lá da roça, ele não é ouvido. Aqui na capital, os meios de comunicação, os meios eletrônicos, eles facilitam muito isso. E lá, até pela dificuldade que nós temos de sinal de internet, né, de infraestrutura, tá, isso fica meio desejado, assim, e eles querem tão pouco, sabe? E nós podemos ofertar muito. E essa comissão tem certeza que vai ser um divisor de águas para aquela região nossa lá, Calegari. E o presidente vai contribuir muito nisso aí, nessa discussão, a gente fazer audiências públicas lá, né? Por fim, dizer que a comissão, que é de meio ambiente, é também de maus tratos dos animais, né? E esse tema é muito importante, porque o Estado tem se omitido, tem se afastado das suas obrigações para com o tema, e pessoas anônimas, pessoas e instituições anônimas têm adotado, têm assumido esse papel. E, muitas das vezes, elas são ignoradas, o próprio Estado, que tem o dever, né, de estar apoiando, em questão de estrutura do Estado, para que dê um amparo a essas pessoas, essas instituições, que são voluntários, nós temos que deixar registrado isso aí, com dificuldade de fazer a castração dos animais, fazer a vacinação dos animais, e isso ninguém vê. Nós, que somos do interior, praticamente 50% da população do Espírito Santo é do interior também. Na capital nós vemos poucos isso, porque os animais aqui são melhores tratados, são acolhidos nas residências, mas nós ainda temos um número grande de animais abandonados, mas no interior isso é comum. As cidades, essa época, por exemplo, né, que os animais estão no cio, nós vemos aí um aglomerado lá de 20, de 30 cachorras, dando origem a muitos acidentes de trânsito, muitos problemas, sendo que o Estado está numa posição muito cômoda disso aí, o poder público está numa posição muito cômoda. E nós precisamos falar disso aqui, senão vão estar puxando a areia, sujeira para baixo do tapete, estão vivendo uma realidade que não existe, sendo que nós temos uma realidade muito diferente, de pessoas de bem, gente, pessoas que assim, dedicam o seu tempo, o tempo que poderia estar na sua atividade, com a sua família, sabe? Nós não estamos falando aqui uma fala política, não. Nós estamos falando aqui uma fala do que a gente acredita. E a gente acredita nessas pessoas. E é justamente por acreditar e ver o dia a dia daquelas pessoas que voluntariamente vão lá limpar os locais, vacinar, fazer campanha, fazer rifa por conta para tratar dos animais, de vacina, né? E que às vezes não são notados e o poder público simplesmente ignora. Não está nem aí, porque o problema está para lá, não está com eles. Sendo que o problema é da gente, o problema é de todos nós precisamos falar disso, né? No mais, assim, essa equidade, tá, Calegari, que você falou aí, de todos esses assuntos, é preciso tratar com equidade, né? Tratar os desiguais na medida em que eles se desigualam, né? O grande como grande, o pequeno como pequeno, todos eles obedecendo à lei, obviamente, mas o bom senso sempre prevalecendo. O bom senso é uma palavra-chave também, nos órgãos públicos, nas instituições e também aqui na comissão. Porque nós sabemos que, de uma hora para outra, de todos os problemas que nós sabemos que existem, porque nós não podemos esconder nenhum, nós temos a certeza também que o Estado e a comissão não é assim, o salvador da pátria vai resolver tudo de uma hora para outra. E essa construção coletiva a várias mãos das instituições, do poder público, e principalmente da comunidade sendo ouvida, com certeza vai identificar as necessidades, nós vamos poder estabelecer as prioridades, aí sim, um caminho, um norte para a comissão e para a gente também votar, como o presidente falou, lá no plenário da Assembleia, umas leis ou qualquer um tipo de disciplina que seja aprovada lá, mas que vá de encontro às necessidades da população do Espírito Santo, uma vez que nós precisamos até da legislação, que o Espírito Santo é órfão dessa legislação de maus tratos dos animais também. Precisa ser aperfeiçoado para que realmente nós cumpramos nossa obrigação legal, né? Então, nosso muito obrigado, Deus abençoe todos vocês, desculpe as nossas considerações aqui, nosso intuito foi meramente de estar somando força e argumento no sentido de uma coisa que a gente acredita, que é no meio ambiente,
né, que são as pessoas que estão lá agora, nesse momento, dedicando sua vida, né, à causa dos animais de ruas, animais abandonados, e a sociedade capixaba que, através do voto, que é uma procuração, designou a gente para estar aqui representando ela. Tá? Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Obrigado, deputado. Já vou te convidar à interinidade, né? Porque gosta do assunto, sei que o senhor, né, tem uma afinidade com o assunto, então vamos sempre convidá-lo, tá? Obrigado. Em relação, já fica um tema, a gente pode aprovar aqui já, comitê de bacias, para a gente convidar, fazer uma reunião específica com os comitês de bacia, até para a gente saber o que a gente precisa aprofundar em cada comitê desse, aí a gente inclui a bacia do Itapemirim, que é importante, então já fica para a assessoria a proposta do deputado, e a gente já pode aprovar com essas propostas. E aí, deputado, você falou também do interior, ter esse tipo de problema. A gente, na próxima reunião, dia 14, fica à vontade de fazer, a gente transforma ao fim, a gente ouve as pessoas que quiserem, a gente vai trazer a CESAM. Então, se tiver alguém que queira participar do interior para fazer as análises, discutir aqui, vai ser um espaço aberto na próxima reunião, dia 14/3. Dia 28/3, nós vamos estar aqui com os TCAs em relação à qualidade do ar, e no dia 11/4, o TCA da Orla de Camburi. Ok? E depois a gente vai aprovando, já tem a ideia das bacias. A nossa reunião aqui geralmente será na terça-feira, é o que está pactuado lá. Hoje foi devido à questão do auditório, a gente está fazendo ela na segunda, mas ela vai ser às terças-feiras, às 9h, ok? E talvez seja no outro plenário, no plenário Judite, aqui do lado. Como esse, mas aqui do lado. Então, essas são as deliberações. Então, eu vou, né, os deputados concordaram, então vamos encaminhar dessa forma, incluindo aí a questão do comitê de bacias. Eu recebi, só fazer mais alguns registros, Jennifer Coronel, da ArcelorMittal, está aqui conosco, Carlos do Brasil, Mata Viva, está aqui conosco, obrigado pela presença, Wanderson, do Grupo CIMEC, também está aqui conosco, Gilberto Fonseca Barros, da UFES, chefe de departamento de oceanografia, também está aqui conosco, Giovanni dos Santos, do Grupo CIMEC, e Fabiana Franco, do Projeto Pegada, também está aqui conosco. Então, as deliberações nós encerramos. Tem uma denúncia que eu recebi anônima no meu gabinete e que saiu hoje na tribuna. Recebi na sexta-feira e aí eu vou trazer para cá que eles denunciam que o termo de ajuste de conduta firmado entre o IEMA e o Sanear de Colatina está irregular, não está sendo cumprido o termo e está infiltrando no solo, a água está sendo contaminada, enfim. Então, a gente tem órgãos de controle mais, vamos dizer assim, com mais técnica do que a nossa comissão. Então, eu queria propor, se a gente pudesse mandar para o Tribunal de Contas verificar, fazer uma análise lá dessas questões desse TCA. Se os deputados concordarem, a gente encaminha a denúncia para o Tribunal de Contas. Depois a gente pode até tratar aqui, mas eu acho que essa aqui é uma denúncia, então eu queria separar um pouquinho da questão da comissão, a gente fazer mais a parte propositiva. Quando a gente precisar entender, a gente faz a visita em loco e tal. Mas talvez tenha uma análise prévia, até porque a gente não sabe de quem partiu a denúncia, não sabe a intenção, então a gente precisa ter Eu vou dar conhecimento aos deputados, eles falam que o TCA foi firmado no Ministério Público, IEMA e Sanear não está sendo cumprido, e tem 13 municípios, parece que estão jogando o seu resíduo nesse local e está contaminando o lençol freático, uma série de questões, e eu acho que a gente poderia, primeiro, para essa análise técnica, e depois a gente trata do assunto novamente, se os deputados concordarem, é assim o encaminhamento. Eu concordo, acho que ajuda, como eu também estou recebendo agora de primeira mão, acho que uma análise técnica seria interessante. Lembrando, a gente acabou não citando hoje, mas agora foi muito importante você ter levantado essa questão, senhor presidente, porque essa questão do lixo também ela é fundamental, é preocupante, sim, a questão dos resíduos, né, de modo geral. Até mesmo, embora seja um problema dos municípios, mas é um problema de todos. E nós temos que atuar firme nisso aí, temos que trabalhar muito em cima, porque é preocupante. Você vê essa quantidade de lixo, que é uma questão moderna, né?
faz parte, infelizmente, da sociedade moderna essa produção de lixo, mas tanto a questão de você não ter uma coleta seletiva na maior parte dos municípios, infelizmente isso é uma questão para inglês ver, você vai nas empresas, as empresas têm lá 3 receptores de lixo, aí você vê lá plástico, não sei o que lá, aí você pergunta pro pessoal, mas na hora de recolher, recolhe tudo junto. Então não existe. Então, concordo, até porque faz parte aí de uma questão mais técnica de analisar, mas que a gente fique bem em cima disso aí, porque essa questão do lixo ela é fundamental. Okay. Deputado. Sim, presidente, eu concordo também plenamente. Faço das minhas as palavras do nosso nobre deputado Calegari e ainda acrescento, né, que a questão do resíduo sólido urbano, a questão do lixo, né, nós sabemos muito bem que nós temos diversas entidades que fazem a reciclagem e eles também, da mesma forma, eles não têm tido muito apoio do poder público, eles fazem um papel relevante para a sociedade capixaba, tirando, né, o que é plástico, o que é vidro, o que é papel, que pode ser reciclável e transformando isso aí em geração de emprego, e renda e oportunidades de norte a sul do estado do Espírito Santo. Dizer que essa questão do resíduo sólido é complicado aqui no estado do Espírito Santo por conta da localidade que tem a destinação final. Então, nós sabemos que os municípios capixaba eles foram notificados a darem destinação legal ao resíduo sólido deles. Muitos dos municípios não têm condições de fazer isso aí, é muito oneroso para o município, uma vez que tem que ter uma área licenciada, obviamente, em cada município, né, para fazer o transbordo, posteriormente o transporte, né, e a destinação final, e tudo isso é pago, o local do transbordo é pago, o transporte é pago. Geralmente, as empresas cobram do município a prestação de serviço por quilômetro rodado. Nós temos na região do Caparaó, a sede do aterro sanitário é em Cachoeiro do Itapemirim. Então, são municípios, igual em Una, por exemplo, que rodam 150 quilômetros. Nós sabemos que o trabalho da reciclagem ela diminui em praticamente 50% do volume do peso desse lixo a ser transportado. Então, é um assunto a ser debatido aqui também. O incentivo que nós podemos dar a essas instituições que prestam relevantes serviços à sociedade capixaba, são pessoas anônimas que muitas vezes andam assim, fora do horário comum, porque o comércio, as pessoas fazem o descarte desses materiais em locais indevidos e eles precisam estar catando isso aí, né? E, ao mesmo tempo, essas pessoas que são cidadãos, elas têm que ter a dignidade e o reconhecimento necessário. E convidar também a comissão, eu não sei se é em termos de denúncia ou convite, mas que para a comissão ir também na região do Caparaó Capixaba. Nós temos no município de Una, por exemplo, nós já tivemos um lixão a céu aberto, que era um dos poucos municípios que ainda tinha um lixão a céu aberto, e que, graças a Deus, na ocasião que nós tivemos a oportunidade dada por Deus para nós fazermos a gestão daquele município, nós fizemos essa correção histórica, aterrando esse lixão e fazendo essa destinação legal para esse lixo para o aterro sanitário de Cachoeiro do Itapemirim, com as custas do município, né? Mas que hoje existe lá um lixão a céu aberto. E um lixão a céu aberto, pasmem os senhores e as senhoras e as instituições públicas e privadas que estão aqui, o lixão ele é colocado num pátio de uma escola técnica que deveria estar funcionando. E lá nesse local, além de ser o local indevido e ilegal perante os órgãos ambientais e perante a sociedade capixaba, dando total descrédito ao que nós estamos até fazendo aqui. Como que nós vamos debater meio ambiente se num estado nós estamos debatendo ambiente que tem uma comissão composta com pessoas de bem, com instituições de bem, e que no estado do Espírito Santo está acontecendo esse tipo de coisa. Então, é uma irresponsabilidade muito grande, né, do secretário de Meio Ambiente lá, da gestão municipal, para colocar num pátio de uma escola, fazer de um pátio de uma escola um lixão a céu aberto, né,
em pleno 2023 e com tantos problemas para nós resolvermos. Então, entenda aí o presidente como quiser, né? Se é em forma de denúncia, se é em forma de sugestão, se é em forma de nós estarmos noticiando isso aí aos órgãos competentes aqui, para depois não alegar desconhecimento, não é verdade? Porque qualquer um pode falar, mas eu não sabia. Não, mas a partir de hoje, a partir desse momento, então, estão sabendo, poder público, estadual, municipal, os órgãos que estão aqui presentes, representando, que notifique, que faz o que quiser. O que não pode, gente, é nós acharmos que vai ser a moda, vão-se embora, e nós passarmos por aqui e ter que falar as coisas que estão acontecendo e não poder falar. Graças a Deus, a gente foi eleito sem comprar nenhum voto, sem corromper ninguém, sem se corromper também, justamente para poder olhar no olho de cada um de vocês, de qualquer pessoa que seja, para falar de uma forma respeitosa, ordenada, e falar as coisas que a comunidade quer que nós representamos elas aqui nessa comissão. Então, muito obrigado, presidente, pela oportunidade novamente, e eu apoio plenamente a sua indicação. Vou incluir, então, não para o Tribunal de Contas, mas para os órgãos ambientais, né, o IEMA, a denúncia, pedir assessoria para produzir via comissão, ok? Que aí verificar em loco, como essa questão dentro de uma escola, é absurdo, né? Então, a gente encerra aqui as questões de deliberações, e eu vou abrir para as entidades que quiserem. Primeiro, agradecer. A gente está numa reunião de início de trabalho, mas que seria muito importante que, é claro que nós vamos aprofundar tematicamente alguns assuntos, mas instituições como a UFES, instituições, né, que acompanham a questão ambiental, como a SOS, Pegada, uma série de outras instituições da organização da sociedade civil, participarem é super importante. Acho que o Estado também, através, né, da sua secretaria, e as empresas que são interessadas, né, nos assuntos, que a gente possa ter esse ambiente de construção a várias mãos aqui na nossa comissão. Então, eu vou abrir, aí eu vou pedir só que a gente conte o tempo, vou pedir até para que a gente possa ter Hoje é um dia especial, porque hoje várias comissões estão iniciando seus trabalhos. Então, tem deputado que participa de mais de uma comissão. Eu sou da Comissão de Educação, daqui a pouco começa a reunião lá. Depois a gente vai ter um prazo maior de tempo, mas eu gostaria de, sempre na reunião da Comissão de Meio Ambiente, de abrir um momento para fala das pessoas que estão participando. Então, só organizar. Temos alguém que gostaria? Erailton Moreski, Fabiana Franco, professor Renato. Então, vamos lá. Erailton, 3 minutos, tá? Para a gente ter Bom, senão, hoje, depois a gente dá mais tempo. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, já encaminhei ao seu gabinete um pedido, é só para dar conhecimento à sociedade capixaba. Eu pediria para colocar o PowerPoint que eu encaminhei. No dia 15 de dezembro, foi lançado na UFES um livro que está disponível a todo cidadão capixaba na forma de e-book, sobre o material particulado na atmosfera urbana e suas interações na saúde humana. Livro esse que é fruto de uma emenda parlamentar, que tem trabalhos de pesquisa nele incluídos e trata principalmente da poluição do ar na região metropolitana da Grande Vitória, dos seus impactos na saúde e qualidade de vida dos seus moradores, e um livro com uma didática muito simples para que todos possam entender. O próximo, por gentileza, essa é a capa digital do livro, ali está o link, e para facilitar a todos, é só entrar na página da UFES, no Núcleo de Qualidade do Ar, e ali já aparecerá o link para fazer o download. O próximo... Essa é a explanação que o trabalho apresenta de forma didática, efeitos, etc. Próximo, isso daí foi o convite, que no dia 15 de dezembro foi comemorado os 15 anos do Núcleo de Qualidade da UFES e foi apresentado à sociedade esse livro. Próximo, aí o que eu já falei, exposição dos problemas à saúde. O próximo, aí o link, eu já pedi ao pessoal da Assembleia para se dar publicidade na matéria referente à Comissão de Meio Ambiente. E o próximo, nós já fizemos um encaminhamento à Secretaria Estadual
de educação de 200 exemplares físicos para ser distribuído na rede estadual, na região metropolitana da Grande Vitória e de Anchieta. Entregamos 5 unidades na Biblioteca Estadual do Espírito Santo e já foram encaminhados 32 exemplares para escolas da rede privada da região metropolitana de Vitória. Era isso, obrigado. Obrigado, Erailton. Eu ia fazer ao fim, mas que bom que você fez. Fabiana Franco. Pronto. Agora foi? Bom dia a todos. Meu nome é Fabiana Franco, sou doutora em Comunicação e Saúde. E aí eu queria agradecer enormemente a fala do deputado, reconhecendo as pessoas que dedicam seu tempo para cuidar do que o Estado deveria estar cuidando. A gente também entende que essa é uma ação cidadã, quando você se compromete com alguma coisa. E o meio ambiente é a nossa casa. A gente tem que cuidar. Eu sou representante de organizações que cuidam do meio ambiente e que propagam educação ambiental, educação que acaba ajudando as questões de saúde. E nós somos muitos. E depois da pandemia, nós somos muito mais. Então, a minha sugestão para essa comissão é que a gente reconheça porque quando você é uma instituição instituída, com CNPJ, com nome e sobrenome, você tem reconhecimento. Mas muitas das ações que estão sendo feitas de proteção ao meio ambiente são feitas por pessoas, por organizações, por projetos, por coletivos. Então, a minha sugestão é que a gente consiga, deputado, fazer um reconhecimento, um mapeamento dessas pessoas que estão trabalhando sem CNPJ, sem organização, porque, às vezes, a força de trabalho delas é muito maior do que quem está com o CNPJ. Hoje, aqui, eu estou representando o Instituto Ecomares, nós temos, uma das ombrelas dele é o Projeto Pegada, a gente tem uma reserva capixaba, e também estou representando um projeto novo que chama Plantando para o Planeta, que nós estamos com o objetivo de, até 2030, plantar 5 milhões de árvores. A gente tem que envolver pessoas, a gente tem que envolver instituições, primeiro, segundo, terceiro setor, unidos para a gente proteger o meio ambiente. A gente não vai escalar, nós somos denuncistas, as páginas são denuncistas, fizemos uma denúncia recentemente de lixo jogado no mar, né, na Baía de Vitória. Nada justifica se jogar lixo no mar. Nada, nada. A ausência de lixeira, nada disso justifica. A gente não quer justificativas, a gente quer exemplo e ações. Então, agradecer a oportunidade da casa de estar recebendo as pessoas que têm feito a diferença, sim, no Estado do Espírito Santo, cuidando, e aí dizer que a gente também quer ir para o interior. Nos convide. A gente não quer só agir aqui na capital. A gente também quer fazer parte desse movimento, porque o Estado é único, né? É uma entidade. A gente tem que melhorar o Estado do Espírito Santo com essas ações. Contem conosco, como sempre contou o deputado. Mas vamos tentar reconhecer os invisíveis, que são ativos, que têm feito a diferença. Isso é importante. Ok. Obrigado, Fabiana. Vamos pensar como fazer. Aqui vocês têm assento, sempre, né? A gente tem convidado, e isso é uma forma de também trazer esse trabalho que vocês fazem importante para a sociedade capixaba. Registrar a presença do ex-vereador de Viana, Daniel Endlich, aqui conosco. Obrigado pela presença, vereador. Renato, professor Renato. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês aí, incumbidos aí dessa missão. Tentamos fazer aí um ano produtivo. Podem contar sempre com as pessoas que estão aqui, quase que sempre nos reconhecemos, porque fazemos parte sempre das comissões que tratam do tema. É só uma sugestão, porque quando se disse que um primeiro trabalho seria sobre a qualidade de água, eu gostaria de sugerir que, além da CESAM, fosse contactada a entidade que representa os serviços autônomos de água e esgoto, que também fazem o oferecimento do serviço. Então, nós temos a SEMAI e a ESB, são organizações. Digo isso, e ao final da minha fala vou justificar. Além deste convite, também se pudesse estar para aqueles que representam os sistemas pró-rurais, também, que muitas vezes a gente faz ideia de que a CESAM ela é contratada, ela segue um contrato, e dentro desse contrato tem uma delimitação territorial. E muitas vezes as ausências se dão muito mais nessas franjas territoriais do que muitas vezes dentro dessas regiões de contrato. E também gostaria de sugerir que o Comitê de Bacias viesse para essa reunião e, assim como o Comitê de Bacia, viesse o representante dos municípios, a AMUNES, enviasse um representante. Porque, muitas vezes, nós estamos aqui com o discurso de querer punir o varredor de rua pela sujeira da nossa cidade.
A CESAM, de maneira geral, sim, ela tem uma responsabilidade de entregar essa água de qualidade. E não estou aqui defendendo-a, porque nem faço parte do quadro dela, né? Mas a gente acaba se esquecendo que o poder de punição para a ligação ao sistema de esgotamento sanitário ainda continua ao encargo da prefeitura. E elas se omitem em exercer este papel de obrigar, não, mas de criar alguma política de incentivo que faça com que essa ligação seja feita. Então, por isso que eu digo que um representante da Munis também poderia vir falar sobre descumprimento dessa titularidade que não vem sendo exercida. E aí, finalmente, eu gostaria que vocês chamassem também o IDAF. Por que eu digo IDAF? É muito interessante a gente ver toda uma bacia que descarrega sedimento, que descarrega todo tipo de sujeira para dentro do corpo hídrico e diminui em quantidade e qualidade, e a gente culpa quem produz água para a gente. Não está no fim da ponta a nossa responsabilização, e sim naqueles todos que contribuem para a baixa quantidade de água. E aí eu tenho que dizer-lhes que a grande quantidade de água consumida no nosso estado e no Brasil, quase 80% é para fins agrícolas, se juntar com fins industriais, soma-se a quase 90%, nós consumimos apenas 8% no Espírito Santo, e nós buscamos sempre as campanhas de redução do uso no uso doméstico, nos esquecendo que o consumo quase prioritariamente se dá. Por isso que eu chamo a presença do IDAF, se dá por uma irrigação descontrolada, desnormatizada e desfiscalizada. Desculpe, não no aspecto de fiscalização, porque não há punição. Então, uma reunião produtiva, acredito, aquela que não seja motivada para encontrar culpados, é aquela que junte todos esses agentes para dizer por que numa época de que as nossas cidades aumentam em 3, 4 vezes a sua população, a qualidade da água chega assim na torneira. Ela chega assim porque ela é produzida assim. E num momento de baixíssima quantidade de água de boa qualidade para ser tratada. Você passa de carro indo para Domingos Martins, você passa pelo principal rio que abastece o Espírito Santo e ele está vermelho. Ele está vermelho não é por conta de jogar esgoto, ele está por conta de uma agricultura sem proteção das matas ciliares, e aí por isso que eu chamo o IDAF para perguntar por que nós não conseguimos fazer valer a política, o Código Florestal Brasileiro, protegendo essas matas. Então, esse grupo de pessoas devem estar juntas, porque se a gente chamar só quem produz água, nós estaremos punindo só o varredor de rua, culpando a nossa empregada de que por que a nossa casa está tão suja, né? Porque somos nós mesmos que a sujamos todos os dias, né? Então, meu comentário aqui não foi para falar sobre a participação da UFES, mas se as reuniões tiverem que ser produtivas, elas têm que envolver todo o ambiente. E aí, finalmente, na última parte da minha participação, eu gostaria muito de ter o olhar para dentro da Casa do Estado. Eu já trabalhei com os parceiros aqui na construção de várias políticas públicas e a gente aplica muito punição para quem executa bem o serviço, mas o Estado se omite muito em fiscalizar e punir aquele que não cumpre o serviço. E aí, de todas as pesquisas que a gente já fez, sempre eu ouvia, me sinto desprestigiado por cumprir e sou sempre acompanhado e fiscalizado, sendo que conheço vários que estão ao meu entorno que não cumprem e não têm fiscalização ou qualquer outro tipo de acompanhamento. Então, assim, o Estado tem papel na elaboração de atos normativos, na produção de incentivos econômicos, incentivos de crédito, e, às vezes, nós nos atemos apenas à política da punição para meio grupo de poluidores. Se disser assim, todos nós somos poluidores, de maneira geral, né? Públicos ou privados, individuais ou privados, mas nós já participamos, eu e o Anderson, a Mirella, e os amigos que estão aqui, da construção de várias políticas de incentivo fiscal, incentivo de fiscalização, aumentar o quadro de fiscalização, e elas nunca vão para frente, nunca elas vão para frente. O Estado só se preocupa com aqueles pontos que ele pode tanger punindo um ou outro, mas não deixa de olhar para dentro das participações, né, Anderson, de toda a participação que ele poderia prover como ente do Estado e deixa de fazer. E essa casa é o local, porque a maioria dos incentivos precisam ser aprovados na Casa Legislativa do Estado do Espírito Santo e essas agendas são esquecidas. Eu gostaria de estar sempre nessas reuniões para lembrar dessas agendas que acabam sendo deixadas para trás, porque a gente, no mundo, evoluiu a política da punição. O mundo hoje conversa sobre a política da recompensação ao bom produtor. Isso na China, exemplo de China que tem crescido muito. Percebeu-se que a política da punição não é efetiva, porque você tem que ter um fiscalizador para quase um poluidor. Mas quando você cria um incentivo de remunerar, já tem vários projetos mundiais aí que já são bem-sucedidos nisso, de tentar dar um incentivo para aquele bom executor,
As políticas são transformadoras. A política do poluidor-pagador ela já está superada no mundo. Ela é uma política hoje de recompensação ao bom produtor, é uma política bem inovadora. Eu gostaria de estar junto com um grupo para sempre tentar colocar essa ideia no grupo de maneira geral. Obrigado aí pelo tempo. Professor, obrigado. Ok, então, ASP, Amunis e DAF, eu não sei se tem alguma organização dos pró-rurais, você falou? Não tem. Né? Isso que teria que botar. E aí uma a gente... organização rural. Comitê de bacias e também temos fetais, Fetais, que reúnem os pró-rurais. Okay. Fetais e também podemos incluir aqui a GE. Aí vocês vão ter uma reunião muito mais produtiva. Fetais, a GE e nós estamos entendendo o privado que é Cachoeiro, né? O sistema privado que é Cachoeiro. BRK Ambiental. BRK, Então aí SAIS, BRK e CESAM. Ok? Que aí a gente faz uma discussão macro. É porque a gente estava pensando hoje que a grande discussão está sendo ali na Serra, né? Aí é CESAM. Mas eu acho que é bom a gente já ampliar a discussão, porque eu acho que deve afetar todos, como o nosso deputado Gandini, colocou eu aqui. gosto dessa pluri, porque senão nós entramos num círculo vicioso da criminalização da CESAM. E não se trata disso. A gente quer qualidade e parece que existe só um prestador de serviço no Espírito Santo, e não é só um. Né? Além das prefeituras, Claro, né, das que é prefeituras. importante, que são os agentes que concedem, né, nem é o Estado, a concessão é a CESAM. Anderson, vai falar? Só para a gente... Tem mais algum inscrito? Só para a gente... Não? Então, na fala... Claro. Fabiano, depois nós vamos ouvir o Fabiano. Também? Ok. Vamos encerrar, então, na fala do nosso amigo Anderson, tá bom? Encerrar as inscrições, ok? Bom dia a todos. Gandini, obrigado pelo convite, nobres deputados. Estou aqui em nome da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e justificando a ausência do secretário Rigoni, que gostaria de estar aqui hoje nessa instalação, né, desse grupo, uma vez que hoje também está se iniciando o planejamento estratégico do governo do Estado. Hoje e amanhã eles estão em imersão, né, para poder trabalhar nessa nova gestão, os novos projetos. E aí eu trago aqui, de antemão, que dentro desse planejamento estratégico, a SEAMA ela vai liderar, sim, esse processo, e nós temos aqui pelo menos 5 temáticas que abrangem esses temas. O nosso deputado Wellington falou ali do bem-estar animal. Nós temos, vai ser um dos projetos estratégicos dessa gestão da SEAMA, o bem-estar animal, inclusive com a proposta de uma nova política, como o senhor colocou, a gente precisa modernizar essa política, a Lei 8.060 de 2005. Precisamos realmente rever e fazer ações reais. Ações reais que nós estamos, inclusive, convidando, na realidade, vai ser dia 8, nós vamos ter uma reunião, dia 8 de março, onde essa comissão ela já seria convidada, a gente está preparando os ofícios para a instalação desse grupo de trabalho do bem-estar animal a nível do governo do Estado do Espírito Santo, e assim a gente propor realmente uma ação real. Então, eu posso adiantar isso. Além dessa temática, a gente está com um projeto que vai ser reforçado, que é a questão de recuperação de nascentes e águas através do projeto Barraginhas, que já vinha sendo desenvolvido pela SEAMA, só que agora a gente também vai dar uma ênfase maior ainda através do projeto Probacias. A gente está indo também atrás de recursos internacionais, captação de recursos, né, dentro do que a gente precisa. O Reflorestar, que já é reconhecido dentro, não só do Espírito Santo, como a nível do Brasil, ele continua. Nós estamos hoje também com uma plataforma bem estruturada, e aí eu agradeço o apoio da academia, que sem ela não pode, professor Nevado, que é a questão das mudanças climáticas. Renato Simão, inclusive, estava coordenando o eixo de resíduos sólidos dentro do nosso plano estadual de mudanças climáticas, plano de descarbonização, mercado de carbono, uma plataforma integrando todas essas temáticas relacionadas a mudanças climáticas, inclusive qualidade do ar. Também vai ser um projeto estratégico nessa nova gestão. E, por último, a questão do licenciamento ambiental sendo apoiado pelo Estado através do Proesan, e, inclusive, não esqueça de nós lá em Mirela, para a gente poder fortalecer esse trabalho de licenciamento ambiental municipal, o que é muito importante. Vamos lembrar que o Estado do Espírito Santo é o único estado no Brasil que 100% dos seus municípios já licenciam atividades de impacto local.
porém, o Estado precisa também dar esse reforço aos municípios, seja por capacitação, seja por recurso financeiro, e a gente tem colocado aí projetos de inovação nacional, como é o PROESAM, que é um programa de sustentabilidade e apoio aos municípios para o licenciamento ambiental, para a gestão ambiental. Então, contem conosco. Gandini, obrigado pelo convite, e a gente pode contar aí com a secretaria. Obrigado. Bom, Fabiano. Não sei se você está representando alguma instituição, Fique à vontade, pode falar aí. Tem o microfone? Ok, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Gandini, e a toda a comissão pela oportunidade. Eu sou servidor da casa e também sou morador da região da Grande São Pedro. Aí eu gostaria muito que essa nobre comissão pautasse em seus trabalhos a unidade de usina de lixo de Vitória. Por quê? Ela é tão danosa para a população local como todas essas pautas que a gente coloca aqui. A gente vê falar muito em Vale, Arcelor, Cezam, mas a usina de lixo de Vitória é tão prejudicial para aquela população que tem pouca informação, não sabe como se organizar para que ela pudesse ser melhor trabalhada. O que a gente pede hoje é que a usina de lixo tenha condições de funcionar como uma unidade de transbordo. Nós vivemos lá com roedores, vetores, urubus, é até um problema para a ANAC. Está a menos de 3 quilômetros de raio do aeroporto. Então, assim, a gente pede muito que vocês pautem no trabalho de vocês a usina de lixo de Vitória. Todo o lixo que produzir na nossa cidade, o lixo que a gente gerar aqui vai passar na porta de nossas casas. E, com isso, a gente respira. Chorume, que cai no chão, ela vira poeira, a gente respira tudo isso. Há estudos que dizem que as crianças de resistência, que é onde está situado, tem maior índice de tracoma, que é uma doença dos olhos e é causada pelo lixo. Muito obrigado pela oportunidade e gostaria muito de contar com o empenho de todos vocês. Fabiano, já está colocado na pauta e nós informamos aí quando tiver, até para você ajudar na nossa construção da reunião. Carlos Brasil Mata Viva. Ah, não. Seria eu. Não? Ah, Alberto. Ok. Bom dia. Recentemente eu estive na Conferência Mundial dos Oceanos em Lisboa, né? Foi em julho do ano passado, e nós temos uma agenda agora para 2024, que é com relação aos oceanos. Vitória tem uma cidade lindíssima, com algumas regiões que são de proteção, né? E que está olhando muito pouco para os seus oceanos. Nós temos um litoral extenso, e eu vejo com muita felicidade, deputado, que você está nessa comissão de meio ambiente, mas que ela também está muito ligada à área da educação. E eu vejo também que há uma participação na área de educação. Nós temos a cadeia produtiva, que polui também, e temos também o consumidor final, que deu um péssimo exemplo no último carnaval, jogando seu lixo no mar, né? E a gente está vendo isso todos os dias acontecer. Então, os hábitos de consumo passam também pela educação. Então, se houver uma sinergia, tanto entre a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Educação, para que leve às escolas o ensino básico do meio ambiente, da sua proteção, e, inclusive, também, Gandini, é um pedido que eu lhe faço, que está se olhando muito pouco, é o lixo que é produzido no consumo de alimentos que vão para a praia. Esses alimentos estão entrando na cadeia alimentar do ser humano como micro-organismo e como também um microplástico. Isso está causando um problema futuro para as nossas gerações. Então, se a gente começar a colocar o Estado do Espírito Santo como exemplo de consumo e fazendo algumas ações básicas, desde um envelope de picolé, que é plástico, transformando ele em papel, você já resolve uma situação gravíssima que está na nossa porta, no nosso quintal, e que está se espalhando para o mundo. Nosso quintal ele é infinito. Esse plástico ele vai virar o oceano inteiro até se degradar e entrar dentro da nossa cadeia alimentar. Então, basta uma pequena ação como exemplo, num estado pequeno como é o Espírito Santo, e, de repente, a gente possa mudar alguma coisa. Então, eu peço que você junte essa sinergia da Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Educação, para que a gente tenha um futuro melhor.
É isso. Podemos, então, partir para o fim. Então, quero agradecer, foi uma reunião importante. Só para dar uma contribuição também nessa questão, a gente fala muito lixo, mas eu ouvi uma vez, a gente não joga nada fora, né? Não tem fora no planeta, então a gente não consegue jogar fora. Daqui a uns anos é capaz de conseguir, no espaço, né? Mas hoje a gente não joga nada fora, então a gente tem que reprogramar nossa mente para que não existe lixo, existe resíduo que precisa ser tratado de alguma forma. Então, quando você vê aquela latinha, quando você vê... se a gente não reprogramar, e é reprogramação mesmo, é um exercício diário. A gente aqui na comissão, por exemplo, vocês estão vendo copo de... Eu trouxe do gabinete. É reprogramação, porque aqui quem serve, serve no plástico. No meu gabinete, a gente instituiu o lixo zero. Né? Então, assim, são pequenas ações que a gente vai construindo e aí precisa todo mundo se reprogramar, né? Até e acabar com a palavra lixo, vamos tratar de resíduo, que aí a gente já começa a tratar diferente. Enfim, é uma contribuição que eu queria dar só na discussão, mas a gente vai ter específicas discussões importantes nessas datas e a gente vai perseguir esses temas e eu creio que com essa nova composição nós vamos dar mais um passo importante para a gente melhorar o nosso meio ambiente no Estado do Espírito Santo. Então, eu queria agradecer a todos vocês e fica o convite para todos na próxima, dia 14/3, onde a gente vai discutir poluição das nossas águas, especificamente mais da água que está chegando nas casas de forma não adequada para consumo, e a gente vai fazer uma discussão mais específica, que é o tema que está mais forte no momento. E agradeço, Deus abençoe, obrigado.